Estúdio News. Muito bem, estamos de volta, são 11 horas e 26 minutos. Bom dia para você, um ótimo início de semana no ar Estúdio News. Dando sequência aqui com as entrevistas. Pode abrir a imagem, deixa eu dar as boas-vindas ao nosso convidado. O telefone não para, o telefone dele não para de tocar, né? O tempo todo, né? O Dr. Carlos Mosconi é o nosso convidado, ele que é membro do Diretório Estadual do PSDB. O Partido Social da Democracia Brasileira, que foi fundado em 25 de junho de 1988 e teve a participação efetiva. É verdade. Seja bem-vindo, uma honra recebê-lo aqui no Estúdio News. Satisfação minha estar aqui com você novamente, você, o pessoal aqui, o Chico Azor, o Diogo, o pessoal aqui da Muito obrigado. da Difusora, que nos recebe aqui da melhor maneira possível. Deixa eu brindar a presença do senhor Viva, aqui. vamos brindar aqui, ó. Saúde. Saúde, maravilha, viva. Sucesso. Viva, vamos tomar uma aguinha aqui, beleza. Doutor Carlos Mosconi, secretário de Saúde, ex-deputado, né? Seu nome está... Primeira pergunta, a pergunta que não quero calar, né? O seu nome está à disposição do partido para uma possível candidatura no próximo ano? Não é bem assim não, entendeu? Vamos com calma aí, né? Não, as especulações. O senhor é uma pessoa pública, né? Tem uma atuação já como deputado há muito tempo, né? É verdade. E não tem como não comentar. Não, eu acho que eu sou realmente, como você está dizendo, um ser político, né? Apesar de a política estar nesse astral terrível que está hoje, mas eu não posso fugir dessa realidade, né? Eu adotei isso lá há tantos anos atrás, tenho 6 mandatos de deputado, não posso jogar isso fora. De maneira alguma. E eu, apesar de tudo, eu valorizo muito a política. Apesar nesse momento que nós estamos vivendo aqui, eu quero dizer, a política está ruim, os políticos são horríveis, precisa ir para cadeia, precisa fazer e tá. Então, mas tem que melhorar. A política não vai acabar. Na verdade, a política ela vai prevalecer. Agora tem que prevalecer com bons políticos, com gente honesta, gente correta, gente que queira levar o país à frente, você entendeu? Levar adiante. O Brasil tem muitas condições, o Brasil poderia ser um país muito melhor do que é hoje. Hoje não é um bom país. Infelizmente, você vê um país com 15 milhões de desempregados, não pode ser bom. Não é isso? Com o povo numa situação aí ruim, você vê a educação, você vê a saúde, quer dizer... As coisas não vão bem no Brasil, apesar do potencial do Brasil, a gente vê, é só um alentozinho, a economia melhora, a inflação cai, o PIB aumenta, e tudo quer dizer, o país tem todas as condições para isso. Agora precisa ter uma sequência de governos sérios que possam governar com discernimento, com patriotismo, com amor ao Brasil, sem esse apego terrível que nós vimos, essa ganância odiosa, não é? Pegando lá, invadindo coisas públicas, né? Recursos, dinheiros públicos, não é possível assim, não é? Então isso tem que mudar. Agora, quem pode mudar isso? É o povo, é dentro da lei, dentro da legislação, dentro da Constituição. É o povo votando, escolhendo bem, e os políticos também terem essa condição de uma representatividade muito diferente do que tem hoje. Você vai me perguntar, mas isso pode acontecer? Pode, eu acho que pode. Muitas vezes não é do dia para a noite, mas eu acho que é isso que nós temos que procurar, porque senão nós estamos liquidados. Como é que vai ser do Brasil? Nós temos filhos, temos netos, e como é que isso vai ser? Como é que vai ser o futuro do nosso país? O senhor é a favor do fim do foro privilegiado? Totalmente. O senhor é a favor? Eu acho que tudo que é privilégio não tem razão para existir mais. Acabou, chega. Não tem privilégio para ninguém, todo mundo é igual. Pode ter um poder maior hoje, um menor amanhã, pode ser isso, aquilo, ter uma representação hoje, ter outra amanhã, mas o privilégio, chega de privilégio, não tem que ter privilégio nenhum, não. Todo mundo tem que ser igual, todo mundo é assim, não é assim que a gente tem que dizer. Certeza. A lei é para todos, não é? Todos são iguais perante a lei, então tem que ser assim, véio. Não tem que ter foro privilegiado nenhum, de maneira alguma. Gostaria de voltar lá no fim do mandato do Itamar Franco, né? A chegada do Plano Real, Fernando Henrique assumindo o país, 8 anos no comando. Depois veio Luiz Inácio Lula da Silva, mais 8 anos, e Dilma Rousseff, mas esse período, né? Dilma foi foram 6 anos, 5 anos? Foi, um mandato e meio. Um mandato quase, e meio. Quase 6 anos. É isso. Quase 6 anos de mandato. Enfim, de lá pra cá, o Brasil, não tem como não falar que o Brasil, né, teve um avanço com a chegada do Plano Real.
Aquela estabilidade econômica Isso. foi fundamental para que o Brasil avançasse nos últimos tempos. Qual que é a análise que o senhor faz com a passagem do PSDB, até então com o Fernando Henrique Cardoso, né? Depois com a chegada também do Lula e, consequentemente, com a Dilma Rousseff? Olha, Paulo Marcelo, eu acho o seguinte: se nós analisarmos o país, essa história recente do Brasil, nós vamos ver que o Brasil teve algumas importantes vitórias. Uma delas foi derrubar a ditadura militar de forma pacífica. E o nosso grande líder, Tancredo Neves, que foi um grande político, um político honestíssimo, corretíssimo, ele teve um papel fundamental nisso. Então a ditadura deixou de existir, passamos a ter uma democracia. Mas nós tínhamos uma democracia com inflação galopante, você se lembra disso. Uma inflação terrível, hiperinflação, que chegava no final do mês, o salário do trabalhador tinha ido embora, não valia nada. Não tinha poder de compra algum? Nenhum, é um drama. Aí a política passou a ter como meta e foco o fim da inflação, que já vinha de muitos anos. E no governo do presidente Itamar Franco, Fernando Henrique era ministro da Fazenda, foi criado o Plano Real. E aí veio o presidente Fernando Henrique e consolidou o Plano Real e acabou com a inflação. Então essa foi uma grande vitória que o Brasil teve. A partir daí, a economia brasileira começou a crescer. E aí o salário do povo começou a crescer também. Porque essa que foi duro, isso não foi fácil. Mas isso foi acontecendo. Aí veio o governo do Lula e continuou nesse céu de brigadeiro aí da economia, entendeu? O Lula, na opinião do senhor, ele pegou uma carona naquele crescimento que o Fernando Henrique fez acontecer? O Lula foi muito esperto. O que ele botou como presidente do Banco Central? Um indivíduo que tinha sido eleito deputado federal pelo PSDB, que é o Henrique Meirelles. E que renunciou ao seu mandato para ser presidente do Banco Central e comandou a economia nos moldes da economia do Fernando Henrique. Mesma coisa, não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. Do Brasil foi embora. Aí começamos a ter um crescimento que já vinha lá do governo do Fernando Henrique, um crescimento anual expressivo. Crescimento de 4, 5, 6, chegou a ter crescimento de 7%. E o Brasil cresceu, a economia cresceu, o salário melhorou, o povo começou a ganhar dinheiro, começou a viver melhor. Então, graças a Deus, ótimo, maravilha. Então o Brasil mostrou, naquela oportunidade, que tinha condições para isso. Aí veio o governo da Dilma e isso tudo foi jogado fora. Aí veio uma situação lá para trás, uma situação da economia internacional, mas o Brasil superou esse problema da economia, entendeu? Porque a nossa economia estava forte. Então nós conseguimos levar adiante. Mas depois nós fomos numa curva descendente. Com o governo, aí no segundo mandato do Lula já não foi tão bem, principalmente na metade para o fim do segundo mandato do Lula, e no governo da Dilma foi um desastre. Faltou uma destreza administrativa ali, o comando. Faltou gestão, porque aí os interesses começaram a ser outros. Esse negócio de petrolão, de mensalão, isso virou uma confusão no país. Virou uma tragédia. E o governo da Dilma foi assim, olha, faz de conta que não tem nada. Ela achava que não tinha problema nenhum, que a Petrobras estava ótima, que não tinha problema nenhum. Ora, a Petrobras era uma das maiores empresas do mundo. E quebrou. Literalmente, só não quebrou mesmo para valer, porque é empresa estatal. Porque senão teria quebrado, aí. Com certeza. São bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares que foram jogados fora. Por mau negócio, por corrupção, por ganância, por propina, por tudo que você possa imaginar. E isso passou tudo. E a eleição da Dilma, essa segunda eleição da Dilma, como ficou demonstrado agora nesse julgamento lá da semana passada, foi uma eleição vergonhosa. Foi uma eleição que foi uma corrupção terrível. Dinheiro para todo lado, recursos para todo lado, tudo fora da lei. Então, assim, um escárnio para a população brasileira. Milhões e milhões e milhões e milhões. Deposita na Suíça, deposita não sei aonde, para poder ganhar a eleição. Então, assim, veja bem. Então, nós tivemos duas fases do Brasil. Uma para vencer a ditadura, e vencemos a ditadura pacificamente. Foi uma grande vitória. Segundo, vencer a inflação. Vencemos a inflação. Agora nós vamos ter que vencer a corrupção. Essa vai ser a grande batalha do Brasil, agora é vencer a corrupção. E aí eu penso que nós não vamos ter mais nada para vencer, entendeu? Essa é a pior crise. Aí eu espero que nós vamos embora para frente, porque não é possível mais. O senhor viveu dentro da política até hoje, essa é a pior crise do nosso país? Disparado. Deixa tudo para trás. Pior crise, totalmente, disparado. Você vê onde é que nós chegamos. Quer dizer, virou normal, entendeu? Até essa votação lá do tribunal, que foi uma coisa emblemática, não é verdade? Então, quer dizer, ganhou, venceu lá a chapa Dilma e Temer.
mas venceu com um caminhão de provas contra. Ah, não, porque isso não estava nos autos, isso não fez parte do início do processo, nós não vamos considerar. Tá, isso tem um ritual jurídico que a gente tem que considerar. Tem que seguir. Mas o Herman Benjamin, que é um grande juiz, se mostrou lá um indivíduo brilhante, ele falou, não, então esqueçam essas provas. Vão ficar só nas que estão nos autos. As que já tinham já eram suficientes. Já eram mais do que suficientes. Não tinha o Odebrecht, mas tinha o JBS. Entendeu? Então era muito suficiente para mostrar que houve realmente uma eleição totalmente corrupta, irregular. Então não era possível absolver essa dupla. Essa crise entre os três poderes preocupa o senhor? Preocupa porque até agora eu estava dizendo o seguinte, as instituições são muito fortes no Brasil. Isso é o mérito do país, é o mérito da Constituição, é o mérito das nossas leis. Tudo, essa turbulência toda que vem acontecendo, cai a Dilma, e todo mundo vai preso, e enfim, tem esses problemas de toda a ordem, mas o país está caminhando. Quer dizer, tá lá, o Brasil não parou. Não chegamos ao nível da Venezuela, por enquanto. Se bobear, nós vamos chegar lá. Espero que não. Tomara que não. Mas, então, o Brasil estava continuando. Com a queda da Dilma, com esse negócio de petrolão, julgamento lá do Lava Jato, todo mundo preso, mas funcionando. Este episódio da semana passada deu um baque na força das instituições, entendeu? Porque a justiça, quer dizer, a justiça eleitoral, lá o Tribunal Eleitoral, ele votou politicamente, ele não votou com a justiça, ele votou politicamente, ele absolveu do seu ponto de vista político, não do seu ponto de vista realmente do viés da justiça, entendeu? Porque todo mundo ficou evidente, até para quem votou, que estava votando errado. Eu não estou considerando isso, não vou considerar as provas, vou deixar para lá. Então, assim, eu acho que isso foi lamentável, foi um equívoco. O Temer ele é conhecido por ser um grande articulador. É verdade. Ele realmente parece que ele negocia ali, em termos de bastidores, ele trabalha bem. Eu acho que aqueles dois juízes que entraram lá, como é que eles entraram agora para fazer o quê? Deu a impressão, posso até estar enganado, mas não sei se o Brasil inteiro está enganado também, que eles entraram lá com uma missão. A missão de absolver o Temer. Na sua experiência como político, o senhor teve contato com o Temer alguma vez? Tive, nós somos colegas lá. Como o senhor convivia com ele ali nos bastidores? O Temer foi suplente na Constituinte. Acho que foi o primeiro mandato dele, ele entrou lá como suplente. E depois ele continuou, e aí por ser presidente do PMDB, ele ficou sendo presidente do PMDB, ele foi presidente da Câmara num período. Eu estava lá. Então eu conheço ele, é um ser inteligente, muito preparado, é professor de Direito Constitucional, tem uma bagagem muito grande. Isso é inegável, tem méritos, tem tudo. Mas agora, nessa questão da eleição, eu acho que ele não foi bem, eu acho que não conduziu bem o PMDB. Eu acho que o PMDB, infelizmente, é um grande partido. O Brasil deve muito ao PMDB lá para trás, muito. No tempo da Revolução. Foi um partido fundamental na recuperação da democracia, entendeu? Tivemos grandes nomes no PMDB. Grande, Itamar Franco. Ulisses Guimarães. Itamar Franco, só esses dois aí já, pronto, realmente mostra o que era o PMDB. Mas não é mais isso. Hoje, infelizmente, o PMDB está cheio de problemas. O PMDB ele passou a querer governar e querer mandar em benefício próprio. Eu acho que diminuiu muito a história dele, a trajetória do PMDB ficou muito prejudicada nesses últimos tempos com essa ganância do partido pelo poder, porque faz aliança com Deus e o diabo, entendeu? Para permanecer no poder. Permanecer no poder para quê? Para tirar benefício para um grupo grande de parlamentares, um grupo grande de políticos que vivem às expensas do PMDB. Bom, hoje à tarde, às 5 horas da tarde, eu até trouxe como destaque hoje na manhã, nas manchetes do dia, às 5 da tarde em Brasília acontece uma reunião, né, da cúpula do PSDB. Isso. A ideia até então é que o PSDB possa sair fora do governo Temer, ou não. O que o senhor está esperando dessa reunião, doutor Carlos? Eu até me manifestei. Recebi um telefonema. Sim. Na sexta-feira para saber qual era a minha opinião. Eu falei, eu vou dar minha opinião. Eu acho que porque lá atrás eu já tinha dado a minha opinião. Olha, vamos fazer o seguinte, a Dilma foi impugnada, foi cassada. Sim. O Temer vai assumir. Deixa o Temer assumir. Nós não votamos nem na Dilma nem no Temer. Nós votamos no outro candidato. Nós não votamos neles. E porque eu acho que nós não devemos fazer parte do governo. Nós devemos apoiar o governo do Temer no que ele tiver de bom.
Se as propostas dele, apresentadas pelo governo dele, pelo grupo dele, forem satisfatórias, nós vamos votar favorável. Nós não vamos votar contra o Brasil. Mas eu acho que nós não temos nada a ver com eles. Nada a ver com eles. Vamos ficar de fora disso. Eu manifestei minha opinião. Hoje o senhor é contra. Hoje a minha opinião é a seguinte, olha, sai fora do Temer, nós estamos no governo PSDB, pois saia do governo. Minha opinião é essa, saia do governo. E não precisa não precisa hostilizar e nem querer matar o Temer, nem coisa desse tipo, nem votar contra o Brasil. Mas vamos votar a favor do Brasil. Se as propostas de reforma forem boas, como eu acho que algumas são, nós devemos votar favorável. Mas não precisamos fazer parte do governo para fazer isso. Então eu acho que nós não devemos fazer parte do governo. Não significa dizer que nós vamos derrubar o Temer. Até porque eu defendo a Constituição. Esse julgamento que teve lá, votou favorável a ele, eu sou contra. Eu acho que devia ter sido condenado. Mas eu tenho que respeitar a lei. Não é? Claro. A lei votou favorável. Sim. Então vamos manter lá, o que vai fazer? Vamos manter, espero que termine o governo, se é que vai ser possível. O senhor acredita que ele consiga chegar até dezembro do ano que vem? Vai ser difícil, porque vem uma paulada atrás da outra. Esse julgamento né, da cassação da chapa, ele é o menor dos que estão por vir, né? Dentro das denúncias que foram feitas, até mesmo nas gravações da JBS, né, do Joesley. Sem dúvida. Agora, mas aí, quer dizer, nós tivemos uma fase que foi o julgamento da Justiça Eleitoral, que era flagrantemente contra ele, como contra a Dilma também. E ele superou isso aí. Ele venceu. Ele está avançando no campo minado. Agora, na questão das outras denúncias contra ele, aí tem um envolvimento do Congresso Nacional, entendeu? Aí eu não sei se a base que ele fala que tem lá, que não sei que a base é grande, ele poderá ter um respaldo lá dentro, você entendeu? Ele poderá ter um respaldo. Não, não vamos deixar ser julgado. Não vamos aceitar a denúncia, você entendeu o que é? Então aí fica difícil da gente avaliar. Mas eu não sei, quer dizer, realmente ele chegar até o final é muito difícil. Mas eu esperar que pelo menos as reformas pudessem ser votadas, porque senão não vão ter problema. Essa reforma a da Previdência e a Trabalhista. A Trabalhista, eu acho que já caminharam, mas podia votar. Será que ele tem legitimidade para que isso seja concretizado no governo dele? Esse negócio da legitimidade. Bom, a Justiça concedeu legitimidade para ele. É isso que eu tô dizendo, nós questionamos, a gente faz um ar assim de coisa, mas o poder constituído é este. Não é? A Justiça concedeu. Se ele puder fazer algum benefício para o país, tudo bem. Pode ser que amanhã seja até questionado essa legitimidade, entendeu? Mas não, quer dizer, o que existe hoje é isto. Não é? O que tem para hoje é isso. É isso, infelizmente é isso. Ai, meu Deus. Bom, ele hoje saiu no Estadão também de manhã. Antes de entrar no ar, eu estava dando uma lida nos jornais. Ele já procurou Geraldo Alckmin, governador do estado. Já procurou João Dória também, que é hoje uma liderança. Surge aí um nome forte hoje dentro do PSDB. Caso... O Geraldo Alckmin, lá para trás, também tinha essa mesma opinião que eu manifestei aqui agora. Achar que nós devíamos apoiar, mas não participar do governo. Era a minha posição. Sim. Também. Hoje, eu acho que o Geraldo Alckmin, eu não vi a manifestação dele hoje, mas eu sei que ele também, ele não defende... Ele não quer misturar as coisas. Não, eu acho que tem uma coerência disso aí. Olha, o PSDB não precisa, eu estou dizendo, não vai votar contra o Brasil, não vai ficar utilizando ninguém, mas quer votar a favor das coisas boas, mas não precisa fazer parte do governo, para quê? Nós não temos nada com isso, velho. Nós não elegemos ele, não ajudamos na sua eleição, pelo contrário, combatemos até a sua eleição, fomos adversários. Muito bem. Doutor Mosconi, Aécio Neves, no dia, né, as gravações, os áudios, o afastamento do senador, né, o último candidato do PSDB, né, na disputa das últimas eleições. Como que o senhor recebeu a primeira notícia daquele primeiro dia do escândalo? Eu recebi com uma tristeza enorme. O senhor se decepcionou? Muito. O senhor se decepcionou? Muito. O senhor citou Tancredo de Almeida Neves. Foi um gigante da política brasileira, não foi o Tancredo? Foi um gigante, com certeza. Um símbolo da política. O Aécio, eu tenho uma ótima relação com ele, fomos colegas da Câmara, e ele foi o governador. Vamos considerar que ele foi um bom governador de Minas, porque foi mesmo. Sim. Um bom governador.
E agora aconteceu esse fato com ele que eu tenho que lamentar muito. Eu lamento profundamente o que aconteceu. Foi uma decepção para todos nós, foi uma decepção para os seus amigos, foi uma decepção para os seus eleitores. Eu espero, ele fala que vai provar que ele não tem nada a ver. Eu espero que isso aconteça. Ele entendeu? tem o direito de defesa. Tem o direito de defesa. Todos. Nós não podemos condenar ninguém a priori. Claro. Eu espero que ele tenha condições de se defender. Mas eu reconheço que é muito difícil. Compreende? Quer dizer, o desgaste da atividade política dele é uma coisa evidente e sem recuperação, na minha opinião, entendeu? Não tem recuperação. Não creio, infelizmente não creio. As coisas passam, e se ele for inocente, tá bom, que isso poderá ser, de uma certa forma, esquecido e tal, mas eu acho que o estrago já foi feito. A prisão da irmã dele. A prisão da irmã dele é lamentável, a Andréa Neves, que era realmente uma pessoa muito ligada a ele, tinha uma ligação política enorme com ele. Tinha muita liderança, tinha muita força. Ela é uma mulher de muita força política. E exercia essa força, sabia exercer isso. E ela foi presidente do Servas, que é esse serviço serviço social do governo de Minas. Ela foi extremamente eficiente nesse coisa. Até nos ajudou muito aqui em Poços. Muita coisa ele fez aqui. Outro dia eu estava andando lá na Santa Casa, nas dependências da Santa Casa, tem uma brinquedoteca lá de criança. Uma beleza. Não sei se você já viu lá. Não, eu não lá conheço. Lá na pediatria. Não sei se vocês conhecem. Uma beleza. Eu já vi. Uma beleza. Da pediatria. Foi ela que nos deu aquilo ali. Então, só para dar um exemplo, mas nos deu muitas outras coisas. Ajudou muito todas as entidades aí. Então, essa mulher que eu conheço bastante, ela é presa. Foi um choque. Choque enorme. Está presa até hoje. O primo dele lá, o Fred, está preso até hoje. Então isso é uma coisa marcante, uma coisa que realmente, para quem conhece, para quem teve convivência, tudo isso é um choque muito grande, mas eu lamento, quer dizer, tudo isso que aconteceu é lamentável. O senhor falou no desgaste. Não era para ter acontecido, não podia ter acontecido. O senhor citou o desgaste da imagem de Aécio Neves, a Zé Perrella também, no mesmo perfil. Está envolvido, mesma coisa, tá lá. O Zé Perrella já tinha problemas anteriores. E agora tem esse problema daí desse envolvimento dele nessa questão. Eu lamento tudo isso. Quer dizer, isso é muito ruim para a política mineira, para a política brasileira. São 2 senadores da República, cargos importantíssimos, não é verdade? Então, isso aí é muito prejudicial para a nossa democracia. Muito bem. Tasso Gereissati, há alguns boatos de que ele pode não seguir mais no PSDB. Eu espero. Seria uma grande perda? Perda total, perda muito grande, porque o Tasso Gereissati, ele já tem alguma idade, né? Mas ele foi governador do Ceará, foi ministro da Fazenda, foi senador algumas vezes, e é uma pessoa de reputação ilibada. Até hoje, nada aconteceu contra ele. Nada aconteceu, não tem um envolvimento dele em nada. Então é uma pessoa que, esse sair do PSDB, vai fazer um estrago enorme. Espero que ele não saia. Ele, inclusive, está defendendo, e quando eu recebi esse telefonema que eu estou dizendo para você, na sexta-feira, foi até a pedido dele. Não foi ele que me ligou, mas eu recebi o telefonema a pedido dele, para dizer qual que era a minha posição. E a minha posição é igual a dele, segundo o que eu fiquei sabendo por esse telefonema, que ele defendia também a saída do PSDB do governo. E que o PSDB tivesse uma independência em relação ao governo, que é o que nós estamos defendendo. Eu acho que se ele for derrotado, como ele é presidente do partido, ele vai naturalmente procurar tomar alguma posição. É uma incógnita a eleição do ano que vem? Em se tratando de PSDB, em se tratando de Partido dos Trabalhadores, até mesmo a Rede, né, que pode vir com a Marina também, e outros nomes que estão surgindo, o senhor vê como uma incógnita as próximas eleições? Grande incógnita, porque hoje, nesse fogaréu que nós estamos vivendo hoje, no meio dessa turbulência, é muito precipitado, muito precoce falar, fulano vai ser candidato, ciclano vai ser candidato. Não é, eu acho que quem é o candidato? Quem que desponta aí? O João Dória como prefeito de São Paulo, mas ainda é uma coisa muito incipiente. Não tem corpo ainda para disputar uma candidatura. A Marina está sumida do mapa, se escondeu. O senhor acha que a Marina se queimou nos últimos anos, até mesmo não colocando a opinião dela, com tudo que vem acontecendo? Como é que uma pessoa pode querer liderar um país se num momento como esse ela desaparece? Ela que foi candidata a presidente, teve votação expressiva. Ela teve milhões de votos. Tem uma liderança. Cadê onde que está a Marina? O que é que ela falou? Nada, não sei. Quem é que sabe?
Tá bom, ela tomou atitude de bola, eu vou ficar recolhido que eu vou me desgastar menos. Mas, por outro lado, o Brasil carece de lideranças fortes políticas para ditar um rumo aí, já que os grandes partidos do Brasil estão todos eles muito desgastados. Qual vai ser o futuro? Você viu lá na França o que aconteceu. Na França foi eleito um indivíduo de 36, 37 anos de idade, rapaz novo. Macron. E que liquidou com tudo que é partido que tem na França e criou um novo. Mas ele apareceu lá e com uma saída, com uma solução, não é verdade? Com certeza. Então, e não foi uma solução assim, porque de escolher um indivíduo despreparado, nada disso, foi uma pessoa parece muito preparado, não é verdade? As eleições legislativas estão acontecendo na França, ele está liderando. E ele vai ter uma grande maioria, apesar da abstenção lá que é grande, sim, mas ele vai ter uma maioria de mais de 50% do partido dele, que é novo, nasceu ontem e já vai ter essa coisa, porque o povo quer uma mudança no estilo de fazer política. Teríamos um efeito Macron em 2018, doutor Carlos Mosconi? Eu acho que nós não podemos desprezar isso, não. Não podemos desprezar isso. Não podemos desprezar. Se tiver um indivíduo em condições de chamar a atenção forte da população com uma mensagem inteligente, uma mensagem moderna, uma mensagem correta, uma mensagem muito diferente dessa política que se faz hoje, não tenha dúvida. Agora não pode aparecer o salvador da pátria, entendeu? O salvador da pátria é para liquidar com o país. Aí Deus me livre. Aí a gente tem que tomar cuidado. Não, aí não. Nós tivemos nas últimas eleições, doutor Carlos Mosconi, muitos candidatos aqui do nosso município. Isso acabou atrapalhando o nosso município. Foi. E nós estamos recebendo aqui possíveis candidatos, ou que os nomes estejam à disposição ou não. O cenário para a próxima eleição aqui no nosso município, novos nomes estão aparecendo também. O senhor acredita que isso possa atrapalhar novamente? Não, eu não chamo atrapalhar. O que eu acho é o seguinte... Quando eu digo atrapalhar, me desculpe, não, até porque nós ficamos sem um representante. Isso, é verdade, né? Você tem razão. Isso aí, com consequência, nós ficamos sem representantes. Mas a nossa legislação, se não houver mudança, é esse desastre. Porque aí tem 50 partidos, né? Estou exagerando, sim, tem quase 40. Não, sim, são muitos partidos. Um lança daqui, outro lança dali, o sei tem direito, fala, eu tenho direito. O direito dele é inquestionável. E aí todo mundo vai ser candidato e não elege. Então, se não houver uma reforma política, veja só, é difícil entrar nisso de novo. É uma aventura. Compreende como é que é? Porque o que pode mudar isso? Você acha que não? Então nós não vamos lançar candidato? Não. O que pode mudar isso é a reforma política. Não tem outra coisa para mudar. A reforma política, em vez de termos lá esse número de partidos, vamos diminuir os partidos. Que os partidos, o que são no Brasil? A maioria são partidos de aluguel. Partidos para se colocarem à venda nas eleições. Os partidos nanicos estão... Coisa assim, explicitamente, sem esconder nada. Esses partidos nanicos estão com os dias contados? Eu não sei só dizer, através da reforma. Mas tem que ser através da reforma política. E tem que ter lá aquele voto de como é que chama? Distrital? O voto mínimo, senão não pode, né? A cláusula de barreira, não é? O voto distrital é uma outra coisa importantíssima, compreende? Porque o voto distrital eliminaria isso que nós estamos falando. Aí vem o de fora, chega aqui cheio de benesses, cheio de promessas, cheio de dinheiro, e leva o tanto de voto daqui. Quando é que ele volta aqui depois? Não volta mais, velho. Agora, se não fizermos a reforma política, deixa eu te falar uma coisa, Paulo Marcelo, daí depois da eleição, você vai me chamar aqui de novo e nós vamos estar chorando essa mesma coisa. Aí, é verdade. Você compreende? Com certeza. Então, o que tem que resolver? O Brasil tem que fazer essas reformas, entende? O Brasil não pode viver sem essas reformas. Elas são muito prejudiciais. Essa situação é muito prejudicial ao nosso país. Muito bem. Nosso tempo está chegando ao final. Doutor Carlos Mosconi, então, o senhor como uma figura pública, o senhor que atua na política há tanto tempo, o seu nome está à disposição do partido. Não, o meu nome está. Eu não fujo à luta, não, mas eu quero dizer para você. O senhor não foge à luta? Não fujo à luta. Eu sou político, não escondo que eu sou político, não tenho vergonha de dizer que eu sou político. Pelo contrário. Mas é um erro isso. Eu tenho vergonha de ser político. Nós precisamos não do vergonha, político. Não, é isso mesmo. Tem que fazer. Saber diferenciar. Agora, mas ser político, ser candidato numa situação como essa que nós estamos vivendo é ruim. Estou dizendo para você. Como é que faz? Isso lhe incomoda, então? Então, se não tivermos... Como é que vai ser o financiamento de campanha? Como é que vai ser isso? Compreende como é que é? Porque senão fica muito difícil. Porque quem pode se eleger no Brasil é um indivíduo que é rico. É um indivíduo que tem alguma ligação religiosa, e eu não estou fazendo isso com demérito, não é isso não. Porque um indivíduo que tem ligação religiosa, a religião da qual ele pertence vota nele.
E É aí um voto contingente, segmentado. É um contingente de votos muito grande. Ou então um sujeito exótico, compreendeu? O exótico é meio salvador da pátria, esse que resolve tudo. O exótico é aquele que vai chegar de paraquedas, ele vai chegar, né? O exótico é tipo o nosso amigo Diogo aqui, com essa barba diferente. Entendeu? Então quem não está enquadrado nessas três condições, a eleição fica muito difícil. Fica complicado. Muito bem, eu gostaria de agradecer. Eu recebi muitas participações aqui, com a presença do Dr. Carlos Mosconi, falando dos assuntos aqui do nosso município. Até por questão, nesse momento, pessoal, peço desculpas a vocês, o nosso foco aqui hoje era para falar sobre a política mesmo, não vou fugir da pauta com o nosso convidado, até por questão de respeito, mas eu vou repassar as perguntas que nós recebemos aqui também, voltadas para o nosso município. É que nós estamos seguindo essa linha de raciocínio aqui, falando da política, dos possíveis candidatos, não, a gente acaba falando de outros assuntos, tá certo? Mas eu estou à disposição. Você pode passar para mim essas perguntas, eu vejo como é que é. Mas assim, eu posso dar uma resumida rapidinho? Pode. A maioria que eu recebi aqui, doutor, foi com relação às filas no atendimento. Sim. A maioria dos questionamentos foi voltado para isso, tá? Então nós temos duas filas. Posso responder rapidamente? Pode, fica à vontade. vontade. Menos eu vou imaginar que seja. Fica à vontade. Questão de exames e questão de cirurgias represadas. Isso. Não é? Então a gente está fazendo com muito esforço, Paulo Marcelo, esse negócio andar, mas com as dificuldades que nós estamos vivendo, compreendeu? Sim. Nós estamos aí, por exemplo, nós temos uma dívida do governo do estado conosco de 15 milhões de reais. Essa dívida, o senhor acredita que o estado vai pagar isso nos próximos tempos, doutor? Tem que pagar, não é? Porque ele deve, é uma dívida que é reconhecida. Ele tem dinheiro, não é? Agora, veja, lá para a UPA deve mais de R$1 milhão. Para cirurgias eletivas deve, assim, R$4 milhões. Então, como é que nós vamos fazer cirurgia? Ainda nós vamos fazer. O prefeito tem nos apoiado bastante, nós estamos chegando a um acordo lá com os hospitais, tanto com a Santa Casa quanto Santa Lúcia. Vamos fazer um repasse, nós estamos avaliando aí, e vamos fazer andar. Agora, isso tudo com recurso próprio. Mas o município também tem as suas dificuldades. Precisa investir na segurança, precisa investir na saúde, na educação, enfim, nos serviços públicos, não é isso? Na limpeza Sim. urbana. Então é difícil. Agora, sem receber isso, não é fácil, entendeu? A população, naturalmente, ela quer fazer valer o seu direito à saúde, que é o direito que ela tem mesmo. E nós vamos, na medida do possível, fazer essas coisas melhorarem. Porém, com essas dificuldades que eu estou alertando aqui. Muito obrigado, secretário. Amanhã, deixa eu ver aqui, eu já estou com... Só para confirmar, eu já tenho confirmado amanhã o nosso próximo entrevistado. Deixa eu ver aqui. É aqui mesmo? É o que você me mandou aqui? Só confirmar aqui então. É o advogado... Não. Quem aqui? Só eu me perdi aqui então. Tá. Amanhã os nossos convidados são os representantes do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, a secretária do PSOL aqui em Poços de Caldas, Lília Venceslau, e também o Ricardo Senegal, que disputou as últimas eleições aqui também para a Prefeitura de Poços de Caldas. Vamos embora, Chico Azor. Daqui a pouco estarei na Zona Leste gravando a edição especial do Plantão 47 dos Bairros. Atenção você aí da Zona Leste, Campos Elíseos, plantão. É marcar a bandeirinha aí hoje, mas vamos marcar território aí, tá bom? Às 7h40 eu volto ao vivo aqui na TV Plan. Studio News, o imediatismo do rádio na sua TV. Paulo Marcelo! Estúdio News. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família. Protex Extintores. Nós cuidamos da sua segurança.